Eu sou Ronald Sintra Shelled, apesar do nome que parece meio estrangeiro, eu sou brasileiro de pelo menos 3 gerações. Na verdade, na minha parte materna, de quase infinitas gerações. Não tenho muita cara de índio não, mas deve ter um bocado de índio lá no meu passado. Sou físico, hoje em dia faço o que a gente chama física de altas energias. A gente estuda raios cósmicos, na verdade coisas que são produzidas no espaço e bombardeiam a Terra toda. Nós medimos essas entidades com instrumentos. Em geral, como a gente está buscando coisas que têm muita energia, a gente constrói experimentos que são muito grandes, muito largos, né? Em particular, eu trabalho meu grande experimento científico no momento é o que a gente chama de Observatório Pierre Roget, que tem lugar na Argentina, um lugar a cerca de 400 quilômetros ao sul de Mendoza. Muito bonito, é uma planície, um planalto enorme do lado dos Andes. A região é muito bonita e tem um excelente vinho. Por isso eu tenho a cara um pouco de quem sempre está de ressaca. A questão aqui é, falando para jovens, o que me levou a seguir a carreira de físico, né? Sempre que faço essa pergunta, eu sempre fico um pouco na dúvida, né? Porque é difícil você dizer o que te trouxe até aqui. Na verdade, eu desde criança sempre tive interesse em matemática, em cadeiras de física, sempre tive muita curiosidade, né? Na minha infância, onde eu morava numa casa que tinha bastante espaço, a gente fazia experimentos, montava esses kits de brinquedos, né, que havia na época, hoje não tem mais, mas seriam os Legos da época, né? E sempre fui muito curioso, né, muito perguntador. E eu gostava de livros de ciência, mas ciência em geral, não tinha uma coisa muito específica. Ao longo da vida, quando cheguei no ginásio, foi um pouquinho mais claro que essa curiosidade era mais focalizada em coisas mais mecânicas, coisas mais, eu chamaria de engenharia física ou química, né? Em casa a gente fazia experimentos, fazia toda sorte até crueldade com animais, né? Porque a gente, de vez em quando, a gente tinha um jardim grande, conseguia apanhar alguns bichos, insetos, dissecava os sapos, a gente gostava de pegar e eu tinha uma tia que era enfermeira, então trazia bisturis para casa. Então a gente fazia uma carnificina com os pobres animais, né? Mas, enfim, havia uma certa crueldade nisso, típica de jovens, né? Mas isso um pouco é um reflexo, quando você olha em retrospecto, é reflexo um pouco dessa curiosidade sobre como é que as coisas funcionam, né? Mas aí, quando fui chegando naquela época, quando você vai chegando no final do 2º grau, a gente tinha que escolher se ia fazer clássico ou científico. Português nunca foi meu forte, né? Apesar de eu escrever até razoavelmente bem, mas nunca foi uma coisa que me mobilizasse muito. Eu até desde criança tinha o hábito de ler bastante, aquelas coisas típicas de juventude, né? Toda a sorte de literatura, né? Mas escrever não era exatamente a minha área. Aí fui seguir o científico, né? E curiosamente, até o final do ginásio, no início do ginásio, era um excelente estudante. Mas aí, ao longo dos anos, fui decaindo, não porque não estudava, mas porque a minha curiosidade estava dispersa e o que eu aprendia na escola não era exatamente o foco da minha atenção. Eu digo isso às vezes, não é para vocês não estudarem, mas é tomar às vezes um pouco de cuidado. Às vezes você se dispersa porque acha que não tem nenhum interesse naquilo, mas anos depois você vai se dar conta de que muitos desses cursos que podem parecer chatos, eles são na verdade muito úteis. Me arrependo de não ter, por exemplo, estudado português de uma maneira mais correta, né? Eu gosto de escrever, mas tropeço nas vírgulas o tempo todo, né? Então sempre que eu escrevo algum texto que não seja científico, eu preciso ter alguém que venha e corrigir as vírgulas, né? De qualquer maneira, a mensagem é: estudar é uma coisa que é boa quando você se acostuma, você tem que se treinar
a gostar de estudar. Não é uma coisa que cai naturalmente, né? Tudo que é forçado, eu acho que hoje, na geração atual, é mais problemático. Você faz só o que gosta, as coisas vêm de maneira muito fácil. Mas, na verdade, o processo de aprendizado, né, tanto para a ciência como para outras áreas, humanas, literatura, direito, coisas desse tipo, existe trabalho, dedicação, não tem como fugir disso. Não existe nada de graça no mundo. Mas enfim, eu estou divergindo um pouco, mas quando eu entrei no segundo grau, eu tinha que me preocupar um pouquinho mais, no científico digo, tinha que me preocupar um pouco mais com a questão de o que eu quero ser na vida. Para ser absolutamente franco, eu não sabia muito bem o que eu queria ser na vida, mas as alternativas eram bastante simples. Ou você, quando eu tinha 16 anos, ou você ia ser advogado, completamente fora de cogitação, ou médico, também fora de cogitação, porque não tinha muita... Eu desmaiava quando via sangue, né? Então não era exatamente a minha seara, ou ser engenheiro. Então claramente escolhi, bom, vou ser engenheiro. E fiz vestibular para o ITA, para a Politécnica em São Paulo, eu sou paulista, mas eu gostava muito de física, então eu fiz um vestibular para o curso noturno da física. E a minha ideia era ter uma profissão, engenheiro, e fazer física como hobby, né? Porque era uma coisa que me divertia, que eu achava engraçado. E a gente sempre pergunta, você teve algum bom professor no seu período de escola? Talvez um que marcou mais foi um professor de matemática chamado Assad Arid. Ele era um excelente professor, mas ele marcou muito mais pelo senso de humor, pela ironia. Quando você dizia uma coisa errada, ele era irônico com aquilo. E aquilo, curiosamente, aquela ironia ele pegava muito mais fundo do que um professor que lhe ralhasse com você. Mas, enfim, matemática também não foi o meu ponto de atração, né? Então foi para física. Na verdade, o professor de física que eu tive na época, eu não gostava muito, mas eu implicava um pouco com ele e aí estudava muito física para dizer que ele estava errado nas aulas, né? Sempre fui, todo mundo, os físicos são muito chatos, né? Eu, quando era moleque, também era particularmente chato por causa disso, implicava com o pobre do professor. Hoje, quando eu olho em retrospecto, né, eu vejo que a gente fazia bullying ao revés, bullying com o professor. Ou seja, eu depois, como professor na vida, nunca me incomodou alunos que viessem me questionar. Aliás, é muito mais divertido um aluno que diz que você está errado do que os alunos que olham para você e dizem assim, você está certo, que bom. E olha para você assim, como se estivesse olhando através, como se você fosse transparente e invisível. Isso é uma sensação, quando você é professor, terrível. Então, a minha recomendação para jovens em particular é sejam chatos, sejam implicantes com professores, mas implicantes do bem, implicantes assim de questionar. Procure mostrar que você é mais esperto, mais inteligente do que o professor, mas tenha humildade de se dar conta de que você não é. Quer dizer, não tenha ilusão de você ser melhor do que o professor. Esse acho que é um dos maiores defeitos que eu, pelo menos, vejo no ser humano, é o que eu chamo de arrogância da ignorância. Então, seja arrogante, não há nada de errado ser arrogante, mas seja arrogante do bem. Quer dizer, se você for arrogante com a suficiente dose de humildade, você é um ser razoavelmente normal, né?